João 19, versos 38 a 42. Nos diz assim, amados, a palavra de Deus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que Tua palavra encontre o nosso coração, e que Tua palavra, meu Pai, traga a nós o entendimento da Tua vontade, da revelação do Senhor, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé e esperança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui em um momento, digamos assim, intermediário. Muito se fala de Jesus, do tempo do seu ministério, dos milagres que ele realizava, das obras que ele fazia, e muito se fala da sua ressurreição, da promessa da sua volta, e assim repousamos muito nosso pensamento nesses dois lados. Mas nós temos aqui um episódio que é o de sepultamento. Jesus morreu, e agora Jesus precisava ser sepultado. Nós vimos anteriormente, através da ministração do Daniel, que a cruz de Cristo é o evento central da fé cristã. É o momento onde ele recebeu sobre si a nossa culpa e pagou todas as dívidas de pecado do seu povo. Aprendemos que aquela cruz não representava um fracasso, muito pelo contrário, mas uma vitória, porque foi exatamente na morte dele que ele estava levando sobre ele toda a condenação que o homem deveria receber pelo pecado. Então veja, Jesus não estava como um derrotado sob o domínio humano, como alguém desapercebidamente pode pensar, mas ele estava totalmente no controle de todas as coisas, porque ele havia se entregado. Jesus entregou a sua vida. Ninguém poderia ter feito isso se ele não tivesse decidido se entregar. Então, sim, ele estava numa forma humilhante, mas ele estava no controle daquela situação. E por que a situação era humilhante? É porque ele estava se colocando no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele mesmo disse, no Evangelho de João, no capítulo 10, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade de entregar a minha vida e tenho autoridade de tomá-la de volta. Essa foi a declaração de Jesus. Ele entregou a sua vida voluntariamente e tomou a sua vida voluntariamente.
para que naquele momento de morte ele estivesse nos substituindo, para que pudéssemos obter então perdão, reconciliação com o Criador. Pois bem, naquele aparente fracasso, ele era soberano. Imagine como um escultor que termina uma obra e ainda sujo daquela poeira, daquele pó, ele recebe os aplausos da obra que fez. Jesus naquela cruz, naquela forma humilhante que ele estava, ferido como estava, ele era assim, alguém que tinha terminado uma obra, e ainda com os vestígios de quem estava fazendo uma grande obra, sendo admirado pelo que fez, não como um fracassado, mas como alguém que estava vencendo exatamente a morte. Há uma situação aqui interessante, irmãos, que eu não sei se você já havia tido a curiosidade de pensar sobre isso. Mas vemos que isso que está acontecendo aqui, irmãos, é o velório mais feliz da história humana. Nenhum velório é como esse. Porque aqui era o Filho de Deus que veio e esteve entre nós sendo morto. Mas era um velório feliz, porque estava acontecendo aqui, como digo e repito, a substituição do homem, porque ele estava morrendo no lugar daqueles que não poderiam pagar por essa dívida, a dívida do pecado. Mas veja, por que velório? Na Idade Média, acontecia muito das pessoas serem sepultadas vivas, e isso ainda acontece no nosso tempo. Aliás, em 2024, uma bebezinha recém-nascida já não tinha nenhum sinal vital, estava sendo levada para o cemitério para ser sepultada, e um tio percebeu ela se movimentando, levaram ela para o hospital e ela estava viva. Então isso, no nosso tempo acontece, né? Isso é conhecido como a catalepsia, que a pessoa ela perde todos os sinais vitais e ela é tida como morta, mas na verdade não está. Então, na Idade Média, para evitar esse tipo de situação, e obviamente não tinha energia elétrica, as pessoas ficavam em volta do cadáver, vigiando a noite toda com velas acesas para comprovar se aquela pessoa realmente havia morrido. Por isso, é chamado de velório. No nosso tempo, né, o velório ele é mais entendido como aquele momento onde as pessoas estão prestando suas últimas homenagens a quem se foi. Mas o velório é isso. E o que está acontecendo aqui nessa passagem, meus queridos irmãos, é o velório de Jesus. É o velório de Jesus. Então, sabemos que esse luto pela morte de Jesus só durou 3 dias. Porque ao 3º dia, ele ressuscitou. O que nós vamos ver hoje aqui, baseado nessa passagem, é sobre o sepultamento de Jesus. E vamos encontrar uma mensagem de esperança nessa cena de luto. O texto começa nos mostrando, irmãos, sobre José de Arimateia e Nicodemos. Vocês observaram que o texto começa exatamente dizendo que depois disso o quê? Depois que Jesus morreu. Depois de ele ter entregado o seu espírito. A Bíblia diz que depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E vai dizer logo à frente que Nicodemos estava com ele. Irmãos, do que se trata? Jesus morreu. E agora o que vai acontecer? Ele vai ser sepultado entre os ladrões? Ele vai ser sepultado como um indigente, como alguém que não tem família, como alguém que não tem ninguém por ele? Não. José de Arimateia, Arimateia era o nome de uma cidade. Esse José, juntamente com Nicodemos, eram membros do Sinédrio. Eles eram pessoas importantes entre os judeus. Eles eram
como podemos contextualizar, eram como senadores da República. Lá, eles eram como senadores da província da Judéia. E eles cuidaram do sepultamento de Jesus. Eles tomaram a iniciativa de resolver isso, porque se Jesus ficasse lá, alguém pegaria e colocaria em qualquer lugar. Mas veja, o que a Bíblia fala de José de Arimateia? A Bíblia fala sobre José de Arimateia, primeiramente, que ele era um homem rico. E daqui a pouco vocês vão entender por que a Bíblia faz menção dele ser um homem rico. Esse José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus. No texto que nós lemos, a Bíblia dá o testemunho de que ele era um discípulo meio que secreto. Ele tinha medo dos judeus. Ele servia Jesus, ele era um discípulo que não mostrava muito as caras. Ele tinha medo de padecer alguma coisa, de tomar um prejuízo de algum privilégio que ele tinha na sociedade. A Bíblia diz que ele tinha medo dos judeus, então ele era um discípulo, digamos assim, secreto. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem bom e justo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam bem desse homem. Foram pessoas diferentes, em épocas diferentes, que deram testemunho dele, que ele era realmente um homem justo e bom. E ele, como membro do conselho judaico, sabe o que aconteceu? Ele foi um que se opôs à condenação de Jesus Cristo. Ele foi um que voltou e falou: vocês não podem matar esse homem, porque esse homem ele é justo, ele não tem culpa nenhuma para ser morto. Ele foi alguém que se levantou para defender Jesus. E a Bíblia também diz sobre ele que ele era alguém que esperava a chegada do reino de Deus, ou seja, ele era um homem de fé. Esse é o primeiro homem que está sendo citado aqui nessa passagem. O segundo é Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos, ele é muito famoso por ele ter sido aquele fariseu, um homem importante também no contexto judaico, que em uma noite, para não ser visto por ninguém, ele procurou Jesus para conversar. E ele disse para Jesus assim: olha, ninguém pode fazer o que você faz se não for alguém que tenha vindo da parte de Deus. Esse Nicodemos é aquele homem que foi procurar Jesus à noite. A Bíblia também fala que esse Nicodemos, ele defendeu Jesus perante os principais sacerdotes. Quando Jesus estava sendo julgado, ele diz: olha, vocês estão julgando esse homem por quê? Sem prova, sem testemunha. Ele também se levantou para proteger Jesus naquele julgamento injusto. Então, Nicodemos é um homem que primeiro ele desejou estar com Cristo, depois ele defendeu Cristo e agora ele estava se dedicando a Cristo. Veja, o que é importante você perceber nessa passagem é que o que esses homens fizeram aqui foi de uma grande audácia naquele tempo. O que esses homens fizeram aqui não foi uma coisa muito fácil de se fazer. Sabe por quê? Porque vocês vão se lembrar que durante os 3 anos do ministério de Jesus, enquanto ele curava cego, enquanto ele fazia paralítico andar, enquanto ele fazia morto ressuscitar, enquanto ele fazia grandes prodígios, era muito fácil dizer que era de Jesus naquele tempo, naquele momento. Quando Jesus multiplicava pães, transformava água em vinho, quem não queria dizer: eu sou discípulo desse homem? Todo mundo queria fazer isso. Mas esses dois fizeram algo na contramão da razão humana. Sendo pessoas importantes da sociedade e tendo uma credibilidade para colocar em risco. Eles foram testemunhar de Jesus quando Jesus estava morto, pendurado numa cruz. Então, confessar Jesus enquanto ele fazia milagre é uma coisa. Agora, confessar Jesus quando ele estava morto é uma situação diferente. E outra coisa, o que aprendemos aqui é que esses homens não se tornaram discípulos por motivações exteriores. Eles não se tornaram discípulos e assumiram essa condição porque estavam sendo beneficiados por alguma coisa. É porque, de alguma forma, eles estavam convencidos de que eles eram sim pecadores e de que eles necessitavam de salvação.
E eles conseguiam admitir que aquele homem que estava morto naquela cruz era o Salvador deles e que eles deveriam honrar, mesmo naquela condição. Irmão, a Bíblia é um livro interessante, porque a Bíblia mostra esse tipo de coisa pra gente. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas querem ser amigas das outras quando elas têm alguma coisa para oferecer, não é verdade? O que essa pessoa tem para me oferecer? Eu vou me aproximar dessa pessoa por motivos intencionais, egoístas. Mas esses homens, eles se aproximaram de Jesus naquele momento, não porque Jesus tivesse alguma coisa para oferecer para eles naquela hora, mas é porque eles estavam convencidos de que o que Jesus tinha para eles não era nada do que se vê nesse mundo. Era algo no interior deles. Era paz, era salvação, era perdão. Era tirar deles a angústia de existir sem saber o sentido da vida. Era tirar deles a aflição de estar num mundo onde você não sabe o que realmente é isso, como isso começou e como isso vai terminar. Eles foram tomados de uma convicção de que eles precisavam de salvação. É interessante notar que nesse momento, queridos, Jesus estava em silêncio. Jesus não podia falar nada naquela hora. Ele estava morto, literalmente morto. Mas, veja, ele era o Verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. E os corações ainda podiam ouvi-lo. E eu fico imaginando Pilatos, o governador de Roma, naquela província. Um homem da história. Ele olhando para aquilo, intrigado, como pode tanta devoção a alguém que agora está morto e pendurado numa cruz? Mas bem, nós vimos aqui que José foi corajoso. Ele foi até Pilatos, por ele ser importante na sociedade, e falou: Pilatos, eu quero autorização para conduzir agora o corpo de Jesus. A Bíblia diz então que ele pediu o corpo de Jesus e esse José comprou um lençol de linho. Ele desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu ele naquele lençol e o levou para um túmulo que foi escavado numa rocha. Eu quero que você se lembre que quando nós começamos essa leitura, João, esse apóstolo, ele escreveu que José, ele era um discípulo oculto por medo dos judeus. Mas agora sabe o que ele faz? No meio daquele cenário de horror, ele se expõe. Ele vai até aquele lugar onde Jesus estava morto e ele toma essa atitude de retirar o corpo de Jesus daquela cruz. Ele que antes estava se ocultando por medo dos judeus, ele agora estava se expondo perante toda a sociedade judaica e perante todo o governo romano, as tropas romanas e quem mais que estivesse ali. Ele não estava se importando mais com que alguém fosse falar dele. Ele estava totalmente decidido a prestar uma homenagem àquele que estava ali crucificado. Veja, se ele perderia sua carreira ou prestígio, isso não importava para ele. Ele queria fazer algo por Jesus, ainda que morto. Veja, ele estava diante de todos assumindo o seu amor por Cristo. E uma coisa que devemos notar, ele usou a influência que ele tinha numa atitude de adoração. Ele foi conversar com o governador, usar a influência dele para prestar uma adoração a Cristo. Olha, não dá para a gente afirmar se nessa hora
José de Arimateia se lembrou de um ensinamento de Jesus. Porque uma vez Jesus ensinou uma coisa. Ele disse o seguinte: olha, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não sabemos se ele se lembrou disso. Ou não sabemos também que, talvez por providência divina, ele tivesse ficado no anonimato exatamente para cumprir uma profecia que era de dar a Jesus um túmulo nunca utilizado. Veja, o túmulo que Jesus foi colocado foi um túmulo que José de Arimateia construiu, adquiriu para ele. Ele era um homem rico que adquiriu um túmulo para si. Um túmulo que nunca foi usado para colocar Jesus ali. Mas veja, o fato é que o medo dos judeus e o apego ao status social deu lugar à devoção. Ele foi constrangido no seu coração a adorar a Jesus, ainda que morto. Agora, que cena incrível. Eu queria que você imaginasse isso. Um corpo ferido, ensanguentado, um corpo castigado, empoeirado. O cadáver do Deus encarnado sendo retirado da cruz, envolvido em um tecido fino e transportado para um túmulo. Gente, nós não sabemos se José de Arimateia e Nicodemos, eles contaram com a ajuda de alguém para fazer esse serviço pesado. Nós não sabemos. Mas uma coisa está clara para nós. Aquele que, segundo a Bíblia, transporta o seu povo do reino das trevas para o reino da luz, aquele que pode nos transportar da morte para a vida, ou seja, Jesus, ele tinha sobre ele naquele momento o castigo que nos traz a paz, e estava sendo transportado para um túmulo. Agora, eu quero explicar para vocês o porquê da menção de José ser um homem rico. Olha que coisa impressionante. Isso está relacionado com o cumprimento de uma profecia. Queridos irmãos, texto datado aproximadamente entre 500 e 590 antes de Cristo. Texto datado de aproximadamente 500 a 590 antes de Cristo diz o seguinte: ele, falando sobre Jesus, uma profecia sobre Jesus, ele não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, porque ele foi condenado como sendo um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Uma profecia de Isaías, de quase 6 séculos antes de Cristo, dizia que Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico. Isso explica, então, a razão dessa informação do poder aquisitivo de José de Arimateia aqui no texto. Então, ele comprou o lençol de linho, como vimos, desceu o corpo, envolveu, levou para o túmulo escavado na rocha. E a Bíblia diz, então, como já vimos também, que José não estava sozinho. Nicodemos estava com ele, isso está no verso 41. Ele levou cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito de mirra e aloés. Era como se fazia na cultura judaica, como um tipo de embalsamento, nada a ver com o embalsamento egípcio, mas era uma limpeza que se fazia no corpo, enfaixava o corpo com tiras e esse lençol, enfim, era uma preparação que se fazia para o sepultamento. Uma coisa que nos chama atenção aqui é que você se lembra de que eu comentei anteriormente, que quando Nicodemos procurou por Jesus, ele fez isso à noite. Por quê? Porque ele também era um homem de poder aquisitivo
e bem envolvido na sociedade. Ele procurou Jesus à noite porque ele não queria ser visto com Jesus de dia. Sabe o que acontece agora? A Bíblia diz que a morte de Jesus, irmãos, aconteceu aproximadamente 3 horas da tarde. Ou seja, Jesus expirou pouco depois de 3 horas da tarde. Esse Nicodemos, que um dia procurou Jesus à noite, porque não queria ser visto com ele em público, agora está à luz do dia, à luz do sol, fazendo questão de participar do momento do sepultamento de Jesus. Não sabemos quem que propôs aquilo. Se foi José que procurou Nicodemos, ou Nicodemos que procurou José, ou se eles se encontraram nesse mesmo objetivo naquele momento ali. Mas uma coisa que nós sabemos é que a Bíblia testemunha que nesse momento de improvável testemunho, esses 2 homens não se omitiram, mas assumiram isso e foram ali testemunhar naquele momento oportuno de que eles sim tinham afeição por Cristo. O verso 41, eu gostaria de ler com vocês novamente, que diz o seguinte, olha: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Queridos, já nessa parte finalzinha do texto, João faz uma menção sobre um jardim. E esse sepultamento no jardim, descrito aqui por João, ele não é enigmático, mas ele é didático. Lembra? Da mesma forma que foi citado lá o poder aquisitivo de José de Arimateia, e depois se entende que aquilo tinha uma razão, que era de comprovar uma profecia do Antigo Testamento. Está sendo citado aqui que Jesus ele foi sepultado em um jardim, também tem um ensinamento para nós. Eu quero te lembrar de um jardim que está registrado no livro de Gênesis, o jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, a narrativa bíblica nos mostra que o homem foi condenado à morte por causa do pecado. Foi no jardim do Éden, irmãos, que o homem cometeu o pecado de desobedecer a palavra de Deus. Foi lá no jardim que o homem recebeu a condenação, que experimentaria a morte. Leia os primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar isso lá. Foi lá que o homem foi expulso do jardim, foi retirado daquele jardim, do lugar da vida eterna, porque havia pecado contra Deus. Entretanto, foi também no jardim do Éden que, quando Deus sentenciava a todos ali, Deus disse que seria visto, seria conhecido da humanidade a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Era o anúncio de que haveria um Salvador. Foi um anúncio de esperança. Depois daquela sentença de morte, houve uma palavra de esperança. Deus falou: a mulher vos dará uma semente, e essa semente esmagará a cabeça da serpente. Era uma profecia acerca de Jesus lá no jardim. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, veja, o homem foi expulso do jardim. Jesus deixou a sua glória
veio habitar entre nós. Em outras palavras, ele foi para o lugar que é fora do jardim. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu a morte dos condenados, no lugar para onde eles foram expulsos. E agora ele foi sepultado em um jardim, para nos trazer, para nos fazer saber que aquela dívida, daquele acontecimento lá de Gênesis, tinha sido paga. Ele foi sepultado no jardim para nos fazer saber que aquela dívida foi paga. Deus colocou o homem em um paraíso virgem criado lá no jardim do Éden. O homem colocou Jesus em um túmulo virgem para sepultar aquele que nasceu de uma mulher virgem. Mas acontece uma coisa aqui. Ele sairia desse túmulo. Esse túmulo no jardim não conteria aquele que veio para vencer a morte. Aquele que veio para trazer uma esperança de uma reconciliação com Deus. Porque a maior necessidade do ser humano é a reconciliação com Deus. Você não existe por sua conta própria. Você não pediu para existir. Deus te deu a vida. E devemos saber disso, que nós não existimos para nós mesmos. Nós fomos criados por Deus para experimentar os propósitos de Deus. Nós precisamos conhecer aquele que nos criou. Quando nos colocamos diante das belas paisagens, meus irmãos, dessa natureza, devemos nos lembrar do Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, toda a beleza que vemos na criação anuncia para nós que existe alguém que é maior de tudo aquilo que há de belo e nós contemplamos. Deus é maior do que tudo isso que foi criado. Deus é maior que o universo. E quando nós olhamos para essas coisas, devemos nos perguntar: quem fez isso? E por que aquele que fez tudo isso me colocou aqui? Para quê? Porque eu existo. Meus irmãos, nós existimos para que possamos nessa vida conhecer o Senhor da vida. Partindo para a conclusão, queridos, a Bíblia diz no verso 42 que estava ali acontecendo a preparação da Páscoa. Irmãos, esse momento é importante de ser observado. Sabe por quê? Porque para o costume judaico, tocar em um cadáver fazia com que a pessoa se tornasse impura para participar da celebração da Páscoa. Hoje a Páscoa, muito conhecida pelo coelhinho, pelo ovo de chocolate, né? Mas a Páscoa bíblica, ela tem um sentido muito diferente. A Páscoa bíblica, ela fala do tempo em que Deus libertou Israel do Egito, em que um cordeiro foi morto, e por causa do sangue do cordeiro que foi derramado naquelas casas, e o sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das portas, aonde tinha o sangue do cordeiro naquelas casas, não aconteceu morte de primogênitos. Os primogênitos foram poupados. Então note uma coisa, naquele momento em que havia uma preparação para a Páscoa, esses dois homens estavam tocando em cadáver. Esses dois homens estavam tocando no corpo de Jesus morto. Irmãos, isso não foi um descuido deles. Não foi. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Eles estavam certos de que eles estavam participando da verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
estava ali, sacrificado, diante deles. Eles tinham e eles sentiam a justificação e o perdão de Deus pulsando em seus corações. Porque diferente de todas as celebrações de Páscoa judaicas, em que se matava um cordeiro, comiam pães sem fermentos, para se lembrar de quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, eles estavam agora vendo o corpo do cordeiro morto. E a remissão dos pecados, como Jesus disse ainda lá na cruz, consumada. E eles vendo ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificado diante deles. Eles haviam transportado e perfumado o corpo do Cristo morto. Mas sabe o que aconteceu? Esse Cristo, antes de morto, ele prometeu que daria para esses discípulos um novo corpo. E a palavra de Deus nos mostra, através das cartas, que os discípulos de Cristo são agora o perfume de Cristo. Ironicamente, Nicodemos, que quando naquela noite foi procurar por Jesus, e Jesus falou para ele, precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Este Nicodemos estava ali agora, olhando para aquele cadáver, sentindo uma vida abundante em si mesmo. Meus irmãos, essa é a mensagem. Aquele que estava sendo sepultado ali, aquele homem que estava morto ali não era um homem comum, era o Deus que se fez carne, habitou entre nós para morrer no nosso lugar. Ele morreu para que tenhamos vida em seu nome. Só há uma vida verdadeira, e essa vida é a vida que Cristo dá. A conclusão é que nos outros evangelhos, a Bíblia diz que algumas mulheres acompanhavam esse momento. Enquanto Nicodemos e José de Arimateia estavam lá transportando o corpo de Jesus e levando para o túmulo, algumas mulheres estavam olhando aquilo. E o que elas fizeram? Elas viram onde foi sepultado, voltaram para casa e foram preparar também especiarias, perfumes, para poder fazer a mesma coisa, para poder prestar um ato de adoração a Jesus naquele momento. Mas tem uma coisa, elas teriam uma grande surpresa, porque quando elas foram depois para prestar essa homenagem a Cristo, elas não o encontraram. Ele ressuscitou no jardim onde ele foi sepultado. Então veja, ele foi prometido no jardim do Éden. Ele foi sepultado no jardim perto do Calvário. Ele ressuscitou nesse jardim. E ele convida a mim e a você para que creamos nele, para que estejamos na presença dele em um paraíso inigualável. Vamos orar a Deus.